né. Nós temos aí os medidores por pressão diferencial, né. Na medição de nível, utilizando dispositivos do tipo pressão diferencial, mede-se a pressão da coluna líquida produzida pelo nível para a determinação desta variável. Então, o que que nós temos? O teorema de Stevens, que nós vimos lá na parte de pressão, né? Pressão igual a ρgh. Tá? Normalmente, os sensores, os transdutores, transmissores que são utilizados são os capacitivos. Tá? Eu posso fazer tanto a medida para tanques abertos quanto fechados. Tá? E o sensor de pressão tipo capacitivo, ele, né, vai me dar a pressão, o delta de pressão, né, que eu preciso. Então, nós temos aqui, deste lado do sensor, a pressão alta, deste lado a pressão baixa. Se estiver tanque aberto, eu só tenho uma ligação aqui na pressão alta, então eu tenho a coluna de líquido direto. Tá? Aqui a pressão ATM sendo levado em consideração. Né? Então, o que, que eu vou ter que fazer aqui? Esse é baixo, ATM menos ATM, um ATM aqui, um ATM em cima do tanque, mais a coluna. Esse pressão atmosférica se cancela e eu tenho apenas a pressão aqui da coluna de líquido. Ok? Se eu estou fazendo em tanques fechados, aí o que, que eu vou ter que fazer? Essa parte baixa é conectada ao tanque e aí realmente eu tenho também a parte que está, digamos, vazia, né, que não apresenta líquido, e também a parte que tem ar dentro deste tanque. Então, eu tenho um ΔP aí. Tá? Na instalação desse tipo de sensor aí, né, quando eu estou fazendo a medição de pressão, que eu preciso medir o ΔP, nós podemos fazer na forma de supressão de zero e elevação de zero. Tá? Olha aqui, eu tenho o que nós chamamos de supressão de zero e elevação de zero. Veja bem o desenho. Olha, aqui eu tenho o sensor, que ele está abaixo, e o sensor na mesma linha. Então, o que, que eu tenho ali? A supressão de zero, né, para maior facilidade de manutenção e acesso ao instrumento, muitas vezes o transmissor é instalado abaixo do tanque. Então, eu tenho aqui formado uma coluna líquida dentro da tomada de impulso. Se eu não contornar este problema, o transmissor indicará um nível superior ao real. Então, por isso que nós vamos fazer a supressão de zero. O que é a supressão de zero? Tá? O zero para o instrumento estaria aqui. Então, eu tenho que suprimir essa coluna, tá? E levar o valor do zero para cá, onde que eu quero medir. Tá? Aqui, essa linha aqui no desenho é a minha referência. Tá bom? Então, eu tenho que descontar essa altura de líquido, senão eu vou ter um nível a mais. Na elevação de zero, então o que é elevação de zero? Eu já vou fazer o seguinte, eu já irei anular a pressão da coluna na tubulação de impulso. Então eu já coloco o meu transmissor na linha que eu tenho o nível mínimo, tá? Na linha do meu nível mínimo. Ó, só aqui está sendo representado um tanque aberto e um tanque fechado, tá? Só por causa da figura, mas a elevação de zero poderia ser feito aqui no tanque aberto? Sim, poderia ser feito aqui no tanque aberto. A supressão de zero poderia ser feita no tanque fechado? Sim, poderia ter sido feito no tanque fechado. A ideia é, se eu faço este tipo de tomada de diferencial de pressão, eu preciso descontar a pressão exercida por essa coluna dentro da tomada de pressão, senão eu terei um nível acima daquilo que eu estou medindo. Agora nós temos aí um medidor que é bem interessante, é o tipo borbulhador. Tá? Com o sistema de borbulhador, nós podemos detectar o nível de líquidos viscosos, corrosivos e que contenha sólidos em suspensão. Nesse sistema, nós necessitamos de um suprimento de ar e uma pressão ligeiramente superior à máxima pressão hidrostática exercida pelo líquido. O que é essa pressão hidrostática exercida pelo líquido? A pressão exercida pela coluna do líquido. Então, o que nós temos como princípio? A pressão do ar ou gás tem que ser igual à coluna de líquido existente
no meu vaso que eu estou fazendo a medida, no meu tanque, tá ok? Este valor, né, que eu falo que tem que ser a mais, geralmente é ajustado para próximo de 20% a mais aí, que é a máxima pressão hidrostática exercida pelo líquido. Então, nós temos novamente a lei de Stevens, lembra? Lembrem-se, né? Para a pressão, a lei de Stevens é fundamental. E como nós estamos fazendo a medida de nível com base na pressão, ela aqui é fundamental. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu irei borbulhar gás, ou né, chamar de gás aqui, né? Ou ar. Tá? Nós iremos borbulhar este gás aqui. E, para começar a borbulhar, a pressão exercida pelo gás tem que ser igual à pressão da coluna. E a pressão da coluna, nós já vimos, ρgH. Então, eu sei aqui, né, eu tenho um sinal de saída aqui, que vai me dar um sinal para quê? Para a pressão que deve ter para romper, então, a minha coluna. É claro que líquidos com densidades maiores precisa de uma pressão maior. Só que como eu tenho a densidade aqui junto na minha equação, isso aí será levado em consideração. Tá? É muito indicado, então, para vasos sob pressão quando o ar ou o gás possa contaminar ou alterar as características do produto. Não é indicado, tá? Não é indicado para vasos sob pressão, né, quando o ar ou o gás pode contaminar ou alterar as características do produto. Então, são duas coisas aqui, ficou uma coisa só, né? Então, não indicado para vaso sob pressão ou quando o ar ou o gás possa contaminar ou alterar as características do produto. E também quando o líquido possui sólidos em suspensão, ele não é indicado, ok? Esse tipo de sensor, mas é bem interessante. Outro sensor aí da parte de medição indireta são os sensores capacitivos, tá? Então, o que eu tenho aqui, tá? A medida do nível por esse tipo de sensor se dá pela medida da capacitância. Tá? O que é a capacitância? A capacitância é uma grandeza elétrica que existe entre duas superfícies condutoras isoladas entre si. Então, tem duas superfícies condutoras isoladas. Neste caso aqui, então, ele terá uma sonda vertical isolada, que será a placa do próprio capacitor, e a outra placa é formada pela parede do vaso do fluido. Então, entre a sonda e a parede, nós temos aí a formação da capacitância. Tá? E o que eu tenho que levar em consideração aqui? Olha, eu tenho a capacitância gerada quando eu tenho líquido, que é o CD, e eu tenho a capacitância quando eu não tenho líquido, que é a capacitância ao ar, que nós chamamos. Então, à medida que o nível do tanque for aumentando, o valor da capacitância aumenta progressivamente devido ao dielétrico. Então, eu tenho aqui uma constante dielétrica, né? Ao dielétrico do ar, tá? Ser substituído pelo dielétrico do líquido. Então, esta equação aqui é que é utilizada para o cálculo do nível usando, então, sensores capacitivos. O H é um nível e o R tá como R aqui mesmo, para não ter confusão com outras variáveis, ele é o diâmetro da sonda capacitiva. Tá? Então, a relação H é a sonda capacitiva. Tudo bem? Então, CD é o valor da capacitância quando eu tenho líquido, CA quando eu não tenho o líquido. Os medidores ultrassônicos, tá? Eles utilizam o som em alta frequência. Tá? O que é o som em alta frequência? É um som com uma frequência acima de 20 kHz, que nós já vimos lá na medição no efeito piezoelétrico, né? Quando nós temos os cristais piezoelétricos gerando um ultrassom, né? Você aplicando uma corrente, né? Uma tensão neste cristal acima de 20 mil ciclos ou 20 kHz, nós temos então a geração de um ultrassom. Então, a propagação da velocidade do som, ela depende do meio em que a onda sonora está se propagando. Porém, ela é sempre constante neste meio.
Então isso fica legal, porque eu posso mudar o líquido ou o meio que eu tenho ali e sempre será constante e assim eu consigo fazer a medição corretamente. Então, conhecendo a velocidade de propagação da onda no meio e medindo-se o tempo que ela e o tempo por ela percorrida, né, é possível determinar a distância equivalente ao nível do produto. Então, olha, essa distância aqui onde eu começo a onda até bater aqui no espelho do líquido ou do produto que eu estou fazendo a medida, isso é a distância. Então, a distância é a velocidade desta onda vezes tempo dividido por 2. Se uma vez que eu consigo calcular essa distância, eu sei qual é a distância total que a sonda pode fazer a medida, tá? Porque vai pelo nível máximo aqui do meu tanque ou o range do meu instrumento. Então, subtraindo-se deste máximo, essa distância calculada em relação à velocidade e o tempo de retorno que eu tenho, então eu consigo fazer a medida do nível. Então, ó, como o som, né, ele se propaga com a velocidade constante, o tempo entre a emissão e a recepção da onda refletiva, que nós chamamos de eco, dentro da parte de ultrassom, será proporcional à distância entre o sensor e a superfície que ocasionou a reflexão. Tá? Então, eu tenho aí como calcular, né, o nível. É usado bastante para cálculos de nível onde eu tenho sólidos particulados e até mesmo sólido, tá? Silos com, com grãos, por exemplo, usa esse tipo de sensor para fazer a medição de nível. Nós temos também como medir, né, o nível por meio de célula de carga. Então, o que são células de carga? São sensores que permitem realizar a medida de massa de um corpo ou de uma quantidade de fluido. Tá? Então, indireto por quê? Porque eu vou partir de uma outra grandeza, né? Nesse caso aí, a massa. Então, a medição do nível por célula de carga leva em consideração a massa do fluido ou sólido que está dentro do tanque. Uma vez, né, que eu sei a relação, né? Nós temos lá, densidade é massa sobre volume. Então, volume é massa sobre densidade. O volume é o nível que eu tenho vezes a área. Então, o nível massa dividido por densidade vezes a área. Então, uma vez medida a massa, e sabendo a densidade do componente e a área do tanque, podemos determinar facilmente o nível. Tá? É muito utilizado para medição de nível de silos, de sólidos também. As chaves de nível, pessoal. Então, aqui nós temos, por último, a chave de nível. Tá? Então, a chave de nível são dispositivos para atuar em determinados pontos físicos, né, fixos, tá? De nível. Então, ela é física, lembra que nós já discutimos sobre isso quando estou usando uma chave de nível. Então, tem um sensor desse que está, né, conectado diretamente num ponto fixo do meu tanque, ou do local onde eu estou fazendo armazenamento, que irá, então, ligar uma bomba, acionar um alarme, ou desencadear uma sequência de operações automáticas quando o nível atingir o ponto fixo. Eu posso ter uma chave de nível normalmente aberta ou normalmente fechada. O que significa? Normalmente aberta, ela, ao ser acionada, então ela fica desligada. Então o sinal que passa por ela, por exemplo, um sinal elétrico para acionar a bomba, por exemplo, se ela é normalmente aberta, ela vai ficar aberta e a bomba não está acionada. Quando a chave for acionada, então eu ligo a bomba, beleza? Então eu ligo essa bomba porque eu vou alimentar com informação. Anormalmente fechada, então essa mesma bomba está sempre, tá lá a chave, né? Ela não está acionada, mas está passando energia para a bomba. Quando ela for acionada, corta a energia da bomba. Então, normalmente aberta, normalmente fechada. Tá ok? Então, aqui nós encerramos a parte de sensores de nível. Tá? Sensor de nível aqui ele é o mais curto, acho que de todos os tipos de medição, os mais simples que temos. Tá? Nesta aula, nós entendemos
os princípios de funcionamento dos principais sensores de nível utilizados na indústria, tá bom? Então, até a próxima. Abraço a todos, espero vê-los em breve.